Olá, bom dia meus alunos 100% do sétimo ano. Estou aqui de volta, a professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa da Escola Menino Jesus. Bem, antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. Muitas vezes, acontecimentos do nosso dia a dia nos surpreendem, certo? Que fatos costumam chamar mais a atenção de vocês? Esses fatos normalmente despertam em você alguma reflexão? Muitos escritores costumam escrever sobre os pensamentos que esses fatos lhes despertam. Você já pensou sobre isso? Bem, estou te fazendo essas perguntas para que você reflita sobre essas questões, porque hoje nós daremos início ao capítulo 3 do nosso livro didático e vamos falar sobre o gênero textual crônica. Você já ouviu falar de crônicas? Sabes o que é uma crônica? Para quem é escrita? Quais são as características da crônica? Bom, então preste atenção na aula de hoje. Vamos lá? Para começar, o que é uma crônica para você? Bem, é um texto curto, simples e os fatos ocorrem logo no início da narrativa. O tempo e o espaço são muito limitados nesse tipo de narrativa. A crônica, ela é também considerada um gênero híbrido, porque ela oscila entre a literatura e o jornalismo. O que eu mais gosto nesse tipo de texto é o fato de pegar fatos do cotidiano e criar um conflito, criar uma narrativa, criar uma reflexão sobre algum acontecimento. Um dos maiores cronistas da literatura brasileira é Carlos Drummond de Andrade. Já ouviram falar? Ele sabia falar de coisas simples de uma forma tão poética e envolvente. E o interessante da crônica é que ela pode ter vários tipos. Ela pode ser uma crônica narrativa, ela pode ser uma crônica descritiva, uma crônica humorística ou uma crônica jornalística. Mas calma, que esses tipos de crônicas nós estudaremos logo mais adiante, não é neste vídeo de hoje, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características da crônica. As crônicas, elas contam fatos do dia a dia, certo? Já falei lá atrás, mas de uma forma artística, ou seja, de uma maneira que prenda a atenção do leitor. 2. É um texto curto e leve, que tenta despertar uma crítica social, ou seja, provocar uma reflexão no leitor. Esse tipo de narrativa é narrada através de um narrador observador ou de um narrador personagem. Vocês lembram do que é o narrador observador e o que é o narrador personagem? Vamos lembrar disso aí? O narrador observador é aquele que conta a história, mas não participa dela como personagem, ele apenas conta a história. E essas narrativas, elas são escritas em terceira pessoa, tá? E o narrador personagem é aquele que conta a história e participa dela como personagem. E essas histórias, elas são contadas em primeira pessoa, do singular ou do plural. Lembraram? Muito bem, vocês são meus alunos 100% do sétimo ano. Agora nós vamos ver um exemplo de uma crônica. Veja o que é contar uma ação simples de uma maneira tão interessante. Eu trouxe aqui um pequeno trecho da última crônica feita por Carlos Drummond de Andrade, de 1984. Certo? Sião.
Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu os seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou, cético, e perguntou: sobre o que pretende escrever? Sobre tudo: cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente deu graças e topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores de um Sião: adeus sem melancolia, mas oportuno. Que lindo, né? E triste ao mesmo tempo. Esse é um trecho da crônica de Carlos Drummond de Andrade, que mostra de uma forma bem simples como você pode falar de um assunto do cotidiano e prender a atenção do leitor. Gostaram da crônica? Que bom! Agora nós vamos fazer a atividade do livro didático da página 92 a 97. É uma leitura e interpretação de texto. O nome do texto é No Meu Tempo. Esse texto ele foi escrito por um outro grande escritor brasileiro, Luiz Fernando Veríssimo, um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Ele nasceu em Porto Alegre em 1936, filho também de um renomado escritor, o Érico Veríssimo, e vem publicando crônicas diariamente em jornais de todo o país. Nesta, ele rememora seus tempos de menino na escola, né? E vocês vão amar essa leitura, essa crônica, essa narrativa. Leiam com bastante atenção, façam o exercício com bastante atenção, que vocês vão gostar, tá? E hoje nós vamos ficando por aqui. E para a nossa próxima aula, eu gostaria que você estudasse um pouquinho o assunto verbos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tchauzinho, bye bye!